Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, pessoal, daremos continuidade hoje, ou melhor, estaremos retornando aqui com a nossa série A História da Cultura e das Etnias. Depois de um tempo aí, parados, estaremos retornando aqui com a nossa série aí sobre os assuntos voltados à história, à cultura, a formação aí do que nós conhecemos aí como humanidade, em relação a questões culturais, religiosas aí, na busca justamente sobre a verdade, sobre a alta cultura. E, enfim, vamos hoje aqui justamente dar continuidade, a esta grande série. Primeiramente aqui fazendo um apanhado, breve aí sobre o que pegamos aí do mundo antigo, que abordamos aí nos nossos capítulos anteriores, em todos os nossos capítulos anteriores aí sobre a questão do mundo antigo. Aquela situação do desenvolvimento do ser humano na busca pela verdade, na busca pelo mito fundador, na busca pelo ser elevado, por Deus, essa busca, digamos, do ser humano aí justamente pelo Criador, que ela decorre aí através dos séculos, desde das primeiras proto-civilizações até aí vamos dizer assim, a consumação aí do Império Romano, do grande Império Romano, enfim, e toda essa aglutinação do que seria todo o desenvolvimento até então filosófico, cultural, desenvolvimento de direito, o desenvolvimento social das pessoas, a organização das cidades, das polis, enfim, a questão política, toda a organização, todo o escopo social, que ocorrera. Porém, nós entendemos, compreendemos que também a evolução da busca justamente por Deus, ela justamente teve vários percalços nesse caminho, do ser humano, nessa busca, muitas vezes errando e fazendo coisas às vezes terríveis, em várias civilizações aí diferentes que fizeram aí, cometeram terríveis atentados contra a própria vida humana, em vários sentidos, nessa busca, inclusive coisas que seriam aí antiéticas, enfim. E descobrimos aí que justamente com a vinda do próprio Messias, com a vinda de Cristo, você tem uma perspectiva completamente mudada a respeito disso, porque você tem a própria revelação da verdade, e como essa dinâmica da própria verdade ela se mostra, de que, enfim, nós temos um caminho a seguir, nós temos ali o sacrifício, nós temos o próprio Messias que digamos, a comunhão, que é a própria comunhão, no caso, com Deus, que é o caminho para você encontrar o próprio Deus. Então, você rompe aí com toda a confusão ali, com toda a, vamos dizer assim, a materialidade passada ali, toda aquela limitação material, aquela limitação ali, vamos dizer assim, parcial, digamos, do ser humano ali em questão da busca por Deus, aquela coisa ali muito material, muito ligada ao próprio ambiente entrópico das coisas e não voltado justamente à questão espiritual, que no caso isso existia lá no começo com os hebreus, mas depois os próprios hebreus foram perdendo isso, mas que aí agora você tem o próprio Messias descendo em carne e osso, se revelando como aí o Salvador mesmo, Você tem toda a questão aí dos seus milagres, a sua jornada, para justamente revelar a verdade às pessoas, inclusive aí a derradeira via sacra, os seus mistérios, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição, Enfim, todos esses pontos nós abordamos para justamente mostrar para vocês como muda, como essa perspectiva, toda essa, vamos dizer assim, essa jornada, ela vai ser crucial para entendermos aí a guinada, vamos dizer assim, que a humanidade ela terá com aí a revelação do próprio Messias, Uma humanidade que estava decadente, que estava aí completamente corrompida, ela vai tomar um outro sentido, daqui por diante. E também não vai ser uma, vamos dizer assim, uma guinada da noite para o dia, Ela vai ser progressiva, e vai passar aí por muitos percalços, que nós vamos explicar a respeito disso justamente, e como que as civilizações elas terão uma nova perspectiva daqui por diante, como que as civilizações vão se comportar
aí com a revelação da própria verdade em si, e a busca justamente pela cultura, pelo desenvolvimento, pela verdade, ela se torna ainda mais intensa, né, mais fervilhante, né? Então nós vamos ver tudo isso daqui para frente, né, na nossa série. Bom, e hoje, o que nós vamos falar aqui a respeito? Né? Nós justamente vamos falar aqui sobre o início do próprio cristianismo em si, né, da própria crença cristã, né, no próprio cristianismo em si, ali nos seus primeiros anos, nos seus primeiros dias, né, ali após a ressurreição, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, como que os apóstolos ali vão se comportar, enfim, como que, digamos assim, a perspectiva que eles vão tomar, o direcionamento, vamos dizer assim, a dinâmica que eles vão adotar ali justamente ancorados, né, nos princípios passados pelo próprio Messias, né, que eles irão repassar aí a própria sociedade, né, na evangelização, né, a preparação espiritual que eles terão para justamente trilharem esse caminho. Veremos aí sobre a questão de Pentecostes, né, no caso primeiramente ali o caminho de Cristo ali pós-ressurreição, né, e o próprio Pentecostes em si, e vamos dizer assim, a chancela, né, dos apóstolos para iniciarem o seu caminho aí de evangelização. Vamos falar um pouco a respeito desse caminho, né? Assim como também vamos falar aqui a respeito de como a sociedade ela se, vamos dizer assim, ela começa a se comportar, não vamos dizer assim os próprios cristãos em si, né, os primeiros cristãos, mas sim as pessoas que são inimigas, vamos dizer, do próprio cristianismo, né? As pessoas que, vamos dizer assim, não estavam tolerando, vamos dizer assim, a própria revelação da verdade, não é? Enfim, as pessoas que se negavam a aceitar isso e que irão começar a justamente confrontar os cristãos, né? Então, é justamente essa questão que nós vamos abordar aqui, como que essa mudança de perspectiva, ela traz o bem para as pessoas e ao mesmo tempo incomoda as injustas, né? Traz o bom caminho para as justas, mas incomoda as injustas. Bom, então vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje. Espero que não seja uma introdução aqui muito longa, né? Agradecemos desde já a atenção de todos e vamos iniciar aqui o nosso episódio de hoje. Bom, pessoal, em relação aí ao início do próprio cristianismo, nós temos que entender uma coisa, não é? Cristo, ele ressuscita, né? Você tem algo que, digamos, no mínimo, né, completamente sobrenatural, né? Algo que não está ligado aí à própria entropia em si. Então, algo que jamais nenhum ser humano presenciou, né? A própria ressurreição, né, propriamente dita, né? O próprio Senhor Jesus Cristo ali se ressuscitando, né? Se mostrando, estou aqui, eu venci a morte, né? Então, isso é algo impactante, né, para as pessoas ali. E o que ocorre? Inicialmente você vai pensar, normalmente as pessoas viram em filmes ou em alguma coisa, né? Cristo ressuscitou e automaticamente subiu para o céu, e enfim, os santos ficaram ali os apóstolos ficaram à mercê de sair pregando. Não é bem assim, né? O que ocorre? O episódio da ressurreição. Muito bem, Cristo ressuscita. Ele aparece aos apóstolos, né? Mostrando ali, atestando a veracidade, né? Você tem aquela passagem, né, de São Tomé, digamos, querendo tocar, né, para ver, né, digamos assim, o famoso ver para crer, né. Nosso Jesus Cristo, ele atesta, ele mostra que ele, sim, são as chagas dele, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está entre os vivos, né, ele venceu a morte. Então ele ressuscita de corpo e alma, né, completo. Então o que ocorre? Com isso, Cristo, ele, para comprovar, digamos, Messias, né, para comprovar a veracidade do fato, né, Deus comprovar ali que, olha, eu sou testemunha, né, eu sou testemunha do caminho, eu sou o caminho, né, para ele comprovar isso, ele, vamos dizer assim, caminha pela terra, digamos assim, ali pela região, digamos, né, entre ali a Península do Sinai, enfim, o sul da Turquia, mais ou menos ali, ele caminha por essa região por cerca de 40 dias, né? Lembrando que Cristo, ele, obviamente por ser, né, o próprio Messias, o próprio Deus, né, ele tem uma condição, né, que alguns teólogos chamam, né, de transconsubstanciação, que seria o quê?
é o ser, ele basicamente se desmaterializar ou se materializar, enfim, em outros locais, digamos, aparecer em outros locais que não sejam, digamos, o mesmo local em que ele está. Vamos dizer assim, aparecer em locais distantes, né? Como que, enfim, ali quase que simultaneamente, né? Em períodos ali muito curtos, né? Que levariam dias ou meses de viagem, enfim. Ele aparecia em semanas de viagem, ele aparecia naquele outro local. Então, nesses 40 dias, Cristo ele vai aparecer a várias pessoas, a camponeses, né, a viajantes ali da região, né, a jovens, enfim, e vai mostrar, né, que ele justamente venceu a morte, né, para que as pessoas elas comprovassem a veracidade do fato. Então, o que ocorre? Deus lhe mostra, não é simplesmente para os apóstolos que eu estou aparecendo, não é uma narrativa, ele está aparecendo para todas as pessoas, até para aqueles, vamos dizer assim, aleatórios, que aparecem e veem, né, o próprio Deus, né, ressuscitado. Então isso é algo, vamos dizer assim, verídico. Né? Então é atestado por pessoas que não estavam, digamos, que não estavam nem ligadas ao episódio, que não estavam em Jerusalém. Estavam em outras regiões, obviamente conheciam, né, o Messias, conheciam toda a jornada do Messias, mas não estavam presentes em Jerusalém, eles não testemunharam, né, aquele episódio específico, mas eles comprovaram a veracidade de verem Cristo ressuscitado caminhando por entre eles, né, então isso é algo impressionante, né. E ao mesmo tempo, na questão voltada a esses 40 dias, porque o símbolo, né, digamos assim, pro cristão, esse número, né, 40 dias, é algo muito, digamos, simbólico, né, voltado à questão de Deus. Por quê? Porque 40 dias remete a várias, digamos assim, várias ações de Deus no decorrer da história. Por exemplo, o dilúvio, né, que a gente chama, a grande enchente, lá do épico de Gilgamesh, lá no começo, né, a história de Noé, enfim, foram 40 dias de dilúvio. Você tem ali a peregrinação dos judeus, né, na fuga do Egito, né, para a Terra Prometida. Eles vão vagar pelo deserto por 40 dias, tá, né, depois 40 anos, enfim. E sempre entra essa questão, né, dos 40 dias, assim como a quaresma, né, também, o período em que Cristo ali está jejuando, né, no deserto. Então o número 40 ele sempre é repetido, né, é um número muito simbólico, né, para o cristão, no caso, para o poder de Deus, o número 40 ele é muito simbólico, né. Então o que ocorre? Nesse período também, Cristo ele instrui que os apóstolos eles permaneçam em reflexão, em preparação espiritual, em jejum, em purificação por 40 dias, tal como Cristo fez na quaresma, né, que eles ficassem preparados espiritualmente por 40 dias. Então eles jejuam, nesse período se preparam espiritualmente para o passo seguinte, né, que vai ser justamente aí a chancela, né, já que eles aprenderam todos os ensinamentos com Cristo, né, veio a preparação espiritual para que eles estivessem preparados para justamente assumirem o que poderíamos chamar aí de sacerdócio, né, que é aí ser basicamente o que a gente conhece como padre, né, ser um clérigo cristão, né, ali poder evangelizar, né, vamos dizer assim, ter as mesmas premissas evangelizadoras de Cristo, né? Então ele está ali enquanto evangelizador, enquanto mestre de cerimônia, né? Enquanto ali clérigo cerimonialista, no caso da missa, né? Ali no caso da própria comunhão em si, ele está representando o próprio Cristo, né? Então essa preparação espiritual, né? Foi uma espécie de quaresma que eles passaram aí após a crucificação, ressurreição, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, essa preparação que eles tiveram de ter, né, para assumirem esse mesmo caminho, né? E nesses 40 dias Cristo ele, vamos dizer assim, caminha pela terra, né, para que as pessoas testemunhassem aí a sua ressurreição, né, algo que é verídico. Nesse mesmo tempo também ocorre a seguinte questão, que estes apóstolos, né, ali praticamente todos eles, né, Bartolomeu, Tiago, enfim,
João Evangelista, né, Pedro, entre outros, eles se juntam, né, para justamente escolherem, vamos dizer assim, né, vamos dizer substituto, né, para Judas, né, por ser aí o traidor e que se suicidou, né, no caso, né. Ocorre que Judas ele se suicida, né, e, enfim, esse episódio trágico, né, do traidor. Então o que ocorre? Eles se juntam para justamente escolher um substituto, né. E eles encontram ali um jovem chamado Matias, né, que também era um seguidor de Cristo, né, um seguidor ali justamente, vamos dizer assim, muito fiel, muito ali crente da palavra de Deus, né, vamos dizer assim, da própria verdade em si, alguém que justamente absorveu todo o conhecimento, teve um preparo espiritual, alguém que estava com o espírito aberto, né, para justamente ser um evangelizador, alguém espiritualmente preparado, né, e os apóstolos viram nele esse substituto, né, e o escolheram aí justamente como substituto, né, de Judas. Então isso seria, alguns chamam, né, de 13º apóstolo, e daí vai ter um posterior que seria o 14º apóstolo, que nós vamos falar a respeito. Mas vamos dizer que no caso de Matias, né, ele é escolhido aí como esse substituto naquele período, né? Então vamos dizer assim, chancelado também pelo próprio Deus, né, em si, essa escolha de Matias, né, como o apóstolo substituto, né? Além disso também, né, o que ocorre? Após esses 40 dias, né, de todos esses testemunhos, o que acontece? Você vai ter justamente uma das datas, talvez também muito importante, né, que nós comemoramos, inclusive no calendário cristão católico principalmente, uma celebração que nós chamamos de Pentecostes, né, que as pessoas às vezes não entendem o que é Pentecostes, né, que é justamente essa festa, vamos dizer assim, da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo de corpo e alma aos céus, né. E é em Pentecostes que justamente o Espírito Santo, né, ele se manifesta através ali de eventos naturais, né, naquela data precisa, 40 dias após a revelação ali da ressurreição, né. No caso, o próprio Espírito Santo ele se manifesta através da própria natureza em si, de uns fenômenos que ocorreram naquele dia, como grandes vendavais, enfim, comportamentos anormais da própria natureza em si, e que o que ocorre chamou a atenção dos aldeões locais ali próximos, né, de onde os apóstolos estavam, ali nas cercanias de Jerusalém. E essas pessoas elas foram, né, até o local onde os apóstolos estavam. Causou um grande alvoroço em si, né? Então muitas pessoas haviam testemunhado Cristo andando entre elas, né? E se somou-se a impressionante soma na época, né? Enfim, algo hoje em dia até um pouco banal, mas para o período uma quantidade muito grande de pessoas, cerca de 3.000 pessoas, né, se juntaram, estavam ali próximas àquela região ali, justamente peregrinando, né, pelo que viram, né, por terem testemunhado Cristo andando entre elas. Olha que coisa impressionante. E nessa data específica, né, o que ocorre? O Espírito Santo ele se manifesta e ele chancela, vamos dizer assim, aos apóstolos ali, vamos dizer assim, essa mística, esse poder dele representar, digamos, ao próprio Cristo, né? Ele ser um sacerdote representando o próprio Cristo na Terra. Então o que ocorre? Esses apóstolos, eles terão, em certa medida, uma parcela, digamos assim, né? Vamos dizer assim, eles serão meio que instrumentos, né, do próprio Cristo na cura das pessoas. Então o que ocorre? Esses mesmos apóstolos, né, os 12 apóstolos ali, né, no caso com Matias ali também, né, eles serão ali eles terão esse poder, vamos dizer assim, de fazer não vamos dizer assim, quase que os mesmos milagres de Cristo, mas operar também as pessoas espiritualmente. Então o que ocorre? Enfim, curar lá pessoas doentes, pessoas com doenças, pessoas com enfermidades
físicas, espirituais, enfim, a afastar males das pessoas. Então, a mesma dinâmica de poder de Cristo está atribuída nos apóstolos, né? Porque o próprio Cristo opera através deles. Então eles ganham essa chancela, se tornando uma espécie de, vamos dizer assim, receptor dessa ação, né? Que é aí que justamente novamente nós falamos dessa questão do clérigo, do padre, no caso, né? Do sacerdote, ele ter esse vínculo justamente pela institucionalização, né? Da própria igreja em si. Desde lá de Pedro, enfim, sobre essa pedra faço uma igreja, enfim. Então o que ocorre? Os apóstolos em si, eles são esse receptor, né? E Pentecostes é justamente a data que sacra isso, digamos, né? Que chancela isso a eles. Então a partir daquele momento eles podiam já operar as pessoas, enfim, fazer o mesmo trabalho de Cristo que eles estariam fazendo, né, a posteriori, né? Então essa data justamente ela é fatídica por causa disso. E as pessoas que estavam ali próximas, essas 3.000 pessoas que os relatos dizem que justamente viram nesses 40 dias após a ressurreição, que viram Cristo ressuscitado, né, porque novamente falando, ele se revelou a várias pessoas nesse período, o que ocorre? Elas ao virem, né, ao testemunharem Pentecostes, muitas dessas pessoas elas tiveram curas que ocorreram ali naquele momento, curas de doenças, enfim, de enfermidades, desde mais básicas, como dores de barriga, problemas intestinais, até, enfim, doenças terríveis aí que algumas pessoas tinham, né, alguns males bem mais profundos que foram curados, né? Então essas 3.000 pessoas que estavam ali se converteram ao cristianismo. Então foi algo impressionante, né? Elas se converteram naquele momento, né, o cristianismo, o catolicismo, justamente pelo milagre que foi operado nelas, naquele momento, assim, simultaneamente, né, pela revelação do Espírito Santo, né? E, obviamente, eles testemunham a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus como algo, assim, vislumbrante, né, algo lindo, uma coisa, assim, impressionante que ninguém havia visto antes, né, um halo de luz, algo, assim, que, enfim, quase que inexplicável, né, que ocorre, né, algo vislumbrante. E com isso, o que acontece? Os apóstolos, eles iniciarão esse trabalho justamente de conversão, né, de evangelização e ao mesmo tempo de cura. Então eles têm essa chancela, não por, vamos dizer assim, simplesmente por eles, vamos dizer assim, terem recebido um título. Não, mas eles tiveram um preparo espiritual. Todo esse período da jornada de Cristo e depois ali a questão da ressurreição, né, no caso da revelação, a fidelidade após a crucificação até a ressurreição, enfim. E depois todo a quaresma espiritual que eles tiveram ali foi todo um preparo para que justamente eles pudessem ser esses receptores. E é justamente essa questão que nós vamos falar, né? Porque o que ocorre com essa preparação, a maioria das pessoas ali muitos dos que estavam presentes, eles se dedicaram, digamos assim, juntamente com os apóstolos no trabalho de evangelização, meio que como auxiliares, né? Pelo menos metade dessas pessoas. E um fato que chama muita atenção é que essas pessoas elas doavam quase tudo o que tinham. E não era assim, como hoje nós falamos, 10% de dízimo, 5% de dízimo, que doamos uma parte do que nós ganhamos. Não, eles naquele período deram tudo. Tipo, abriram mão de tudo e se tornaram uma espécie de auxiliares, vamos dizer assim, dos apóstolos. Até porque era o início, né, dessa evangelização. Então as pessoas elas se engajaram completamente, né? Então foi uma conversão, vamos dizer assim, além do próprio comum em si, né? Foi algo extremamente tocante. E essas pessoas elas começaram a auxiliar os apóstolos nesse trabalho, né? Então eles viviam uma vida muito comunitária e austera. Aqui a gente não tem que pensar que isso é de certa forma socialismo ou qualquer maluquice revolucionária idealista. Não, isso aqui na verdade é o que a gente chama de distributivismo, uma coisa diferente. É quando as pessoas elas estão em um pró além delas mesmas, um pró espiritual, um plano diferente do plano delas. Então o que ocorre? Há vamos dizer assim, um objetivo maior nisso, né, que é fazer um bem maior,
Então que necessita-se dessa dedicação das pessoas, né? E é justamente isso aí que vai impulsionar o trabalho, não é, dos próprios evangelizadores em si. Alguns apóstolos eles serão mais voltados à questão ali da compilação, né, da própria vida de Cristo, ali, no caso através de pergaminhos, né, que vão escrever ali os seus evangelhos, né, como o próprio João, né, como Lucas e outros ali que vão escrever ali os seus evangelhos, né, assim como outros ali apóstolos que irão ser mais evangelizadores, mais combativos, como o próprio Pedro em si, né, que vai evangelizar muito, o próprio Matias, Bartolomeu, entre outros, né, alguns inclusive irão para a região do Egito, né, do Baixo Sinai, irão para o norte do Egito, outros irão para a região onde hoje é Cisjordânia, outros vão ir para a região de Anatólia, no caso, né, hoje atual Turquia. Então eles vão meio que se espalhar ali por aquela região ali vamos dizer assim, do extremo do Oriente Médio ali, né, quase na divisa ali com o Mediterrâneo. Eles vão se espalhar por ali e justamente iniciar esse trabalho de evangelização. E irão encontrar vários percalços no caminho, né, que é o que a gente vai falar justamente a respeito disso, né. Então, para vocês verem que desde o início, né, o cristianismo ele foi muito assertivo, foi 100% lógico, 100% realista, né? 100% preciso daquilo que é a busca por Deus, né? Então as pessoas lá se dedicaram ancoradas justamente na verdade, não em fato emocional, enfim, a experiência simplesmente emocional, mas ocular, né? No caso, lógica, né? Ali que eles viram o próprio Deus, eles testemunharam, então estão com ele até o fim, né? Então isso que é a beleza, né, desse início, né, do próprio cristianismo em si. Então, né, pessoal, justamente seguindo essa linha, né, a respeito aí da evangelização, né, do que os santos estavam ali, no caso, os primeiros apóstolos, né, estavam profetizando, né, que estavam ali evangelizando as pessoas, né, realizando ali o seu processo ali de estar levando a mensagem de Cristo, né, ali os ensinamentos de Cristo aos pagãos, às pessoas, enfim, que não conheciam, né, ali vamos dizer assim, a própria verdade em si. Eles justamente operavam essas pessoas, né, enfim, comprovavam ali, né, a veracidade disso através das curas, através, né, da própria conversão, né, ali da exortação da própria verdade, né, em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vários milagres, vários episódios de revelações e de curas ocorreram nesse período justamente da evangelização, no que a gente chama de igreja primitiva, né, quando os apóstolos eles começam esse trabalho, né, de evangelização, enfim, de conversão, né, dos pagãos, né. E existem alguns exemplos, né, desses milagres que ocorrem, né, que estão inclusive no livro, né, do dito Atos dos Apóstolos, né, que são ali relatos ali diretos sobre o que ocorreu, né. Alguns desses exemplos, né, desses milagres que ocorreram foram de um coxo, né, que foi curado na porta do templo, né, que foram, no caso, Pedro e João ali, que juntos, né, fizeram essa operação, né, digamos, né, de cura desse coxo, né, que ele voltou a andar ali normalmente, que foi ali um dos episódios marcantes, né, que eles disseram, né, no caso ali, enfim, como podemos dizer assim, eles disseram diretamente ao coxo, né, enfim, que eles dizem, né, em nome de Jesus Cristo, né, Nazareno, levanta-se e anda, né, que ele vai, levanta e anda, né, então é um milagre, né, que ocorre, né, uma dessas curas, né. No caso ali a restauração da visão no caso ali de dos vídeos que nós falaremos depois, né, a cura de Enéas, né, que no caso era um paralítico, né, que estava preso em uma cama que havia 8 anos, e daí quando Pedro o encontra, ele consegue curá-lo, né, dessa paralisia, né. A ressurreição de Dorcas, né, que Dorcas era uma jovem, né, cristã ali, né, que acabou adoecendo, né, acabou morrendo, a família dela entrou em uma comoção
enorme, né, uma depressão enorme, e enfim, quando souberam, né, que Pedro, no caso, o apóstolo, estava na região, né, eles o levaram até até o corpo da jovem ali falecida, né, imploraram para que ele, no caso, a ressuscitasse, né, enfim, e ocorre nessa ressuscitação dessa menina, né, de Dorcas. Você tem Elimas, né, também, que era um homem ali que estava dando apertar a fé, né, enfim, o procônsul Sérgio Paulo, enfim, né, e Elimas, ele tinha também problema da cegueira, né, e aí os apóstolos também o curam. Então você tem ali exorcismos, né, no caso de jovens ali que também estavam, digamos assim, com problemas com o próprio mal, no caso que os apóstolos vão lá e também o curam, né? A ressurreição de Eutílico, enfim, e outros, né, também, né, que ocorrem aí, como o pai de Públio, né, e outros habitantes de Malta, enfim. Então você vai ter N milagres que vão ocorrer nesse período e curas, né? Também acontecimentos, enfim, e grandes testemunhos de evangelização, né? Efeitos enormes ali, sobrenaturais que ocorrem justamente ali dessa ação dos apóstolos. Então eles, digamos que continuam, né, esse legado de Cristo, eles operam as pessoas justamente sendo esses interlocutores, né, esses, vamos dizer assim, esses instrumentos, né, do próprio Deus. E nós temos que falar justamente aí do caminho, né, que os apóstolos eles seguem aí, né, na sua evangelização. Então, os lugares para onde eles se dirigem. Então, os apóstolos eles vão se espalhar por todos os locais aí do mundo antigo, né, que a gente pode dizer assim, né. Mateus, por exemplo, né, que é um dos apóstolos, né, ele vai, no caso, ali para Etiópia, né, no caso vai para a região da Etiópia, inclusive no caso pregar ali para os núbios, né, para aqueles povos ali, além ali do próprio, enfim, do próprio deserto ali do Egito, né, enfim. Então ele transpassa ali a região do Egito, ele converte muitas pessoas no Egito, né, que depois nós teremos aí também alguns santos, né, que vão surgir ali dentro do Egito, né, que vão ser aí alguns deles eremitas, né, que nós vamos falar futuramente aí, que serão também peças-chave nessa questão. Então ele vai converter muitas pessoas no Egito, depois ele vai seguir para a região da Núbia, onde hoje é a Etiópia, né? Então a Etiópia basicamente vai ser convertida, ali os Rastafaris, né, os etíopes ali vão ser convertidos ao cristianismo justamente pela ação, né, pelo trabalho evangelizador de Mateus. Então é muito importante esse papel dele, né, naquela região. Você vai ter o caso de Santo André, né, no caso o apóstolo André, que ele prega o evangelho ali no que a gente chama hoje de leste europeu, né, naquela região ali onde hoje você vai pegar a Armênia, você vai pegar, enfim, onde hoje, né, ficam alguns países eslavos, como Croácia, como, enfim, ali Sérvia, né, Montenegro e outros países daquela região, Bulgária, né. Então ele vai converter muitas pessoas, né, daquela região ao cristianismo, né. Então o cristianismo na Europa, vamos dizer assim, na porção eslava da Europa, né, vai ocorrer inicialmente ali por Santo André. Depois ele vai rumar aí, vai peregrinar, né, para a região onde hoje fica aí a Bretanha, né. Ele vai passar por várias regiões ali, enfim, nas divisas, né, nas cercanias do Império Romano. Então vai estar convertendo pessoas ali, tanto pagãos quanto, enfim, pagãos bárbaros quanto pagãos romanos, enfim, vai converter essas pessoas ali nesse segmento, né, até chegar aí na região onde hoje fica a Escócia. Então olha o caminho que ele percorreu, né, por basicamente atravessando a Europa inteira, né, convertendo pessoas. Você vai ter Tiago o Menor, né, que foi eleito supervisor, inclusive, da Igreja de Jerusalém, né. Enfim, ele também foi o autor aí da epístola, né, atribuída, né, no cânone sagrado. Então ele teve um papel muito importante nessa questão do copismo, né, ali da edição, né, no caso do Novo Testamento. Enfim, então Tiago Menor teve um papel muito importante.
Bartolomeu, que foi se não um dos grandes evangelizadores, um santo evangelizador impressionante. Ele era um peregrino, assim, um aventureiro, um explorador, um indivíduo que ele não tinha medo, ele não era uma pessoa assim, que a gente pode dizer que era sedentária, vamos dizer assim, como o Tiago Menor, por exemplo, que preferiu ficar na parte, digamos assim, do copismo, né? Ele foi, digamos assim, mais voltado à questão da evangelização. Então ele traduziu, né? Ele chegou ali às cercanias, inclusive, do Império da Pártia, que a gente chama, né, que seria ali toda a região que hoje compreende o Oriente Médio, ali Pérsia, enfim, onde hoje está Irã, Iraque, Afeganistão, tudo aquela região ali do Oriente Médio, Arábia, onde hoje é a Arábia Saudita, todos esses países até ele chegar ao norte da Índia, né, aquela região que nós já falamos ali sobre Harappa, aquelas regiões ali, onde ele vai justamente pregar, né, sobre o cristianismo. E o trabalho dele é tão impressionante que ele é um dos primeiros, né, digamos, vamos dizer assim, criar, não é criar, né, mas editar, vamos dizer assim, a Bíblia, né, no caso, fazer ali não vou dizer a Bíblia, né, mas os evangelhos, né, um dos primeiros a traduzir, no caso, os evangelhos ali do Novo Testamento para o hindu. Né? No caso, ele traduz, né? No caso, o Evangelho de Mateus, né? Para o idioma indiano, né? Para que os hindus ali os magiares, né? Os habitantes daquela região ali pudessem compreender, né? A palavra de Cristo. Então, olha só, um dos primeiros tradutores, né? Vamos dizer assim, da Santa Igreja, né? Por tamanho o papel de Bartolomeu, né? Pedro, né, no caso, que é senão aí o mais combativo, né, dos apóstolos, a pedra, né, o representante, como se fosse, no caso, o primeiro papa, né, o primeiro sumo sacerdote, né, do cristianismo, ele justamente ele se põe essa missão de justamente ir peregrinar e evangelizar no coração, né, do maior império de todos, que é Roma. Né, ele foi até a cidade de Roma para evangelizar. Então ele, vamos assim, sendo o líder, ele se pôs no papel mais, digamos assim, difícil de todos, né? Que foi estar justamente de frente com o mais poderoso dos impérios mundanos, né? Digamos, né? E confrontar ali os imperadores, os aristocratas romanos ali, né? Os oligarcas romanos, justamente mostrando-lhes, né, a verdade, né, sobre o cristianismo. Né? Então, talvez o trabalho de evangelização dele foi um dos mais difíceis, né? Confrontando ali o centro do poder mundano. Né? Então, olha que coisa impressionante. Lucas, né, no caso, também, que foi aí um grande evangelizador, porém ele focou também na questão aí dos evangelhos. Né? Afinal, um dos evangelhos é dele também, né? Que ele também explica ali justamente, né, sobre a vida de Cristo. Ele também passa ali todas as informações, né, absorvidas por ele que era um apóstolo novo, né, então ele tinha de idade, né, então ele tinha assim, uma percepção melhor até que os mais velhos, né, então ele conseguia ter uma memória até um pouco melhor, né, para conseguir fazer toda essa questão do evangelho, passar todas essas informações, né. Então ele também se voltou a essa questão mais do conhecimento ali, né, no caso vamos dizer assim, da edição das informações, né, de conseguir ali passar as informações aí escrito, né, sobre toda a dogmática, né, de Cristo. Então Lucas ele tem esse papel importante. Ele também é um dos pregadores mais importantes, evangelizadores ali da região onde hoje fica a Magna Grécia, né, que seria ali no caso ali a própria Grécia continental, né, as ilhas gregas ali como Creta e outras, e inclusive a Macedônia, né, então ele fica responsável, digamos, por essa região. São Tomé também, né, que é outro apóstolo e também forte, ele também vai pregar aí em outras regiões, né, então, enfim, Tiago, né, no caso, vai pregar ali na região da Espanha também, né? Depois de um período, no caso, o próprio Tomé ele vai pregar também, mas na região ali da Pérsia, região onde hoje está ali a vastidão das estepes, então ele vai pregar para povos pagãos daquela região, ele vai longe também, né? Um evangelizador também muito arraigado, né? Enfim,
Simão também é outro grande apóstolo também, né? Um outro grande aí, evangelizador, que ele também vai peregrinar em outras regiões, né? Também ele vai até a região da Mauritânia, né? No norte da África, a região onde hoje onde estava Cartago. Então ele vai pregar naquela região, vai passar também pela região da Espanha, região dos francos, né? Ali a Gália, né? Até chegar, digamos, ali a própria Grã-Bretanha também, né? A região da Bretanha também, ele vai alcançar aquela região ali. Enfim, outro também que vai também ter um papel importante também na região ali da Ásia Superior, né, que a gente chama ali da região da própria Turquia em si, né, ali aquela região mais próxima ali, né, onde hoje estão ali o Líbano, né, o Líbano e a Turquia, que vai ser aí São Felipe também extremamente importante, né, que também vai ser um grande evangelizador nessa região, né, assim como João, né, que foi aí também, vamos dizer assim, por ser um apóstolo novo também de idade, ele também se focou na questão dos evangelhos, né, obviamente o alcunha dele é evangelista, né, e ele justamente escolhe como local para pregar ali a região de Éfeso, né, que é ali próximo ali à Magna Grécia, né. Enfim, então você vê o caminho, né, que esses apóstolos eles tiveram, né, nessa evangelização. Então eles vão se espalhar pelos 4 cantos do mundo conhecido, levando a palavra de Deus, então sem nenhuma limitação. Então olha a força que eles tinham, né. E justamente, não é, esse trabalho de conversão, né, essa jornada, né, que eles tinham, né, que os apóstolos tinham, digamos, para conversão das diferentes regiões aí que compreendiam norte da África, grande parte da Ásia, inclusive Europa, né, continente europeu até então, as partes conhecidas, digamos assim, né, com exceção da vastidão bárbara, né, e até mesmo parte dela. O que ocorria? O cristianismo ele é justamente a revelação da verdade. Então, uma fé na qual, digamos, a própria visão messiânica é justamente uma visão no qual se apresenta como um sacrifício de salvação, um caminho justamente de austeridade, completamente oposto àquela visão material, não é, de um messianismo material ou barato, ou ali simplesmente enfim, visando um poder terreno e não algo espiritual, né? Isso era de certa forma um escândalo, né, digamos, para o mundo pagão e inclusive para o mundo judaico, né? Então, ainda assim, naquele momento, quando você pega essa situação, imagine a cabeça desses pagãos malucos, né? Eles tinham toda essa loucura, né, de eles viverem no mundo materialista, no qual, digamos, tudo se reflete em poder material. Então, você tem, por exemplo, no caso dos romanos, o culto público. Então, toda a sociedade é coletiva, um culto público no qual a salvação não é individual, ela é necessário que você passe por, digamos, processos públicos, né, voltados ao Estado, voltados ali a questões fora do seu seio individual, para que você seja salvo. Olha que loucura, né? Fazer, sei lá, oferendas malucas, coisas doidas, pagãs, que o indivíduo ia receber a salvação dele. Normalmente essas divindades eram materialistas, né? Eram sedentas por ganância e poder. Então olha que coisa absurda. Quando você chega e mostra um Messias, uma verdade da qual Deus ele não está preocupado com o que você ganha, com o que você consome, se é rico, se é pobre, se é, enfim, o que for, mas ele está preocupado com o seu espírito, com a sua, digamos, com o seu autossacrifício, com a sua, enfim, com ali a sua doação para com o próximo, né, para que justamente você se salve como cristão. Então isso era um escárnio para as pessoas, era um absurdo. Então esses pagãos, eles queriam de todas as formas, vamos dizer assim, existiam aqueles que obviamente compreendiam essa verdade e realmente viam, não é, que Cristo, através do seu sacrifício, através do vencer a morte, né, que para os pagãos a morte é quase que o fim de todas as coisas, Cristo, no caso, mostrava que não, que era simplesmente uma transição, que ele vencia a morte. Então há
toda uma, vamos dizer assim, o retorno ao Éden, né? O novo Adão, né? O Adão que vence ali o pecado original, que vence a morte, né? Que, enfim, está acima das outras coisas, né? E Nossa Senhora sendo representada aí com uma nova Eva, né? Que nega a carne, que nega enfim, ali o pecado, e é a Imaculada. Então o que acontece? Para os pagãos isso era absurdo, né? Sendo que tudo era materialismo para eles, né? Então existiam aqueles que compreendiam a verdade, que observavam que aquilo aí realmente era o caminho certo, a loucura que eles faziam, e se convertiam. Uns eram céticos, enfim, se convertiam mais tardiamente, enfim, ocorria isso. E existiam aqueles que, vamos dizer assim, arraigados àquele materialismo podre, seja por interesse, seja por fetichismo, por prazer, ou seja lá por qual justificativa possível, eles queriam negar essa verdade de qualquer forma, eles queriam perseguir, na verdade, né, aquilo, como que querendo, vamos dizer assim, solapar, querendo soterrar aquilo, para que não se sobressaísse sobre os males e os podres que eles mesmos cometiam, né, sobre a podridão que eles cometiam. Então começa a surgir a perseguição aos cristãos, né? Então as pessoas pensam que os cristãos são perseguidos atualmente, né? Que a perseguição dos cristãos ela só existe em certos períodos. Não, ela sempre ocorreu desde o início. A perseguição aos cristãos ela ocorre desde o momento em que o cristianismo é cristianismo, porque a verdade em si ela está além do próprio materialismo. E se você é arraigado ao materialismo, a coisas ali fúteis, né, a poderes fúteis, a coisas fúteis, a materialismo, você dificilmente consegue absorver a própria verdade em si. Então você vive naquela mesmice, né? E esses indivíduos eles queriam de qualquer forma destruir, né, o próprio cristianismo através das pessoas que o representavam. Então você vai ver alguns grupos pagãos justamente enfim, incitando a perseguição aos cristãos, no momento em que esses, por exemplo, evangelizavam, eles os hostilizavam, enfim, os humilhavam, não é que humilhavam, né, porque a verdade nunca é humilhada, né, ela sempre sobressai, mas tentavam atrapalhar, tentavam de todas as formas fazer o mal, né, charcar, enfim, o papel do mal é tentar o bem, né, então eles faziam isso corriqueiramente, né, quase que rotineiramente. E dentre os grupos, né, inicialmente, né, obviamente os evangelizadores cristãos eles começam a sua jornada a partir de Jerusalém, logicamente onde eles estavam, né, e eles começam a evangelizar regiões próximas, ali onde hoje está o Líbano, ali a Antioquia, ali, né, Anatólia, aquelas regiões ali. E o que acontece? Eram regiões que eram de influência judaica, né? Tinha muitos povos ali judaicos e, digamos assim, simpatizantes aos judaicos que viviam naquela região ali, aos judeus, né? A Península da Judéia. E dentre esses grupos estavam, obviamente, os fariseus, né? Os fariseus ali, né? Os indivíduos da alta casta judaica, aqueles sacerdotes lá que não aceitaram o que aconteceu, né? Enfim, né? Que sedentos ali pelo poder deles, por aquele messianismo maluco deles, de que eles esperam o Messias Conan deles lá, eles achavam que Cristo, enfim, que aquilo ali não podia, eles queriam solapar de qualquer forma a própria ressurreição do próprio Messias, todos os acontecimentos. E eles começam a perseguir os cristãos. As pessoas pensam, Roma inicia a perseguição aos cristãos? Não, Roma vai começar essa perseguição décadas depois. Quem começa a perseguição aos cristãos, o primeiro povo a tirar a primeira pedra contra o cristão convertido vai ser o próprio povo judeu. O primeiro a tirar uma pedra contra um cristão convertido vai ser um judeu. Porque eram os próprios judeus que inicialmente se convertiam ao cristianismo. Então outros familiares, por exemplo, que não gostavam, iam lá e começavam a perseguir. E esses fariseus, eles justamente iniciaram essa perseguição. Então as regiões onde tinham o comando deles ali, por exemplo, o descendente de Herodes, né, como Herodes Agripa, por exemplo, ele perseguiu muitos cristãos, justamente porque ele achava que aquilo era uma ameaça para o poder dele ali, né?
os discípulos ali de Ananás, os ali de Caifás, ali todos os sacerdotes ali da velha guarda podre, vamos dizer assim, do materialismo ali do judaísmo daquele período, né? A turma ali do Talmud, né? Eles vão começar a perseguir os cristãos de toda forma possível, né? Então o que ocorre? Eles começam a criar formas terríveis de perseguir essas pessoas, que era o que? Esquartejavam cristãos, por exemplo, apedrejavam. Então eles faziam coisas, vamos dizer assim, ferozes mesmo para intimidar, né, os cristãos. E chega um momento em que o cristianismo ele começa a se expandir tanto na região, né, porque cada vez mais, quando os cristãos eram mais utilizados, mais eles convertiam as pessoas. Mais os apóstolos, os seus discípulos, ali, seus sucessores, mais eles convertiam as pessoas ao cristianismo naquela região. E o que ocorre? Os próprios oligarcas ali judeus, né, os fariseus, eles começam a institucionalizar essa perseguição. Começam a contratar mercenários para perseguirem os cristãos, organizar pequenas milícias. E por um acaso do destino, um dos mercenários que eles contratam era justamente um judeu da aristocracia judaica ali, o qual ele era um oficial romano, né, um oficial de patente romana, inclusive, né, da região, que havia sido treinado pelos romanos, e um cara implacável, um perseguidor implacável, um sujeito ali sangue no olho, que se chamava Saulo. Para quem não conhece, né, Saulo era um perseguidor romano, digamos assim, um oficial romano e judeu, de família judaica, né? E Saulo, para quem não sabe, é ali uma ambiguação, né, uma designação do nome Saul, né, que foi o primeiro rei ali dos judeus, né, Saul. Então Saulo vem de Saul, né? E Saulo ele era um perseguidor dos mais implacáveis possíveis. Então ele não tinha dó, digamos, de hostilizar com as pessoas. Então ele organizava bandos ali de fariseus ali, de truculentos, né, de sujeitos truculentos, ali, de 20, 30 sujeitos truculentos, iam para tal região e começavam a castigar pessoas, a esquartejar, quebrar membros de pessoas, ali, fazer pessoas ficarem, alejar pessoas, enfim, eles faziam coisas bem pesadas, vamos dizer assim, contra os cristãos, né? E justamente um dos que vamos dizer assim, sofrem nesse período, né, com essa perseguição aí, que inclusive vai ser apedrejado até a morte, vai ser Estevão, né? Estevão, que é, vamos dizer assim, um dos primeiros mártires, né, do cristianismo, que daí, no caso, depois ele vai ser canonizado como santo, né? Santo Estevão. Foi o primeiro ali que foi martirizado, né, justamente por causa dessa perseguição, né, desses indivíduos truculentos. E Saulo era um dos comandantes desses malucos truculentos, né? E ele tinha até certo sadismo, né, em fazer isso nesse período, ele mesmo relata, né, justamente por uma certa pela própria educação a qual ele recebeu, né, pela o próprio seio do qual ele vivia ali, daqueles indivíduos podres, né, que não aceitavam, no caso do próprio cristianismo, não aceitavam o Messias e queriam de toda forma solapar ali a fé cristã, né, esses fariseus. E vamos dizer que o Saulo vem desse segmento aí da sociedade judaica, né? Então ele perseguia ali os cristãos implacavelmente, né? E ocorre que, vamos dizer assim, a grande mudança, né, o grande episódio, né, da conversão de Saulo vai ocorrer justamente após uma dessas perseguições, no qual ele está na região ali da dita estrada de Damasco, né, onde ele, vamos dizer assim, ele está ali, enfim, perseguindo ali alguns dos discípulos dos apóstolos, digamos assim, alguns dos principais auxiliares ali dos apóstolos, e ele queria a cabeça deles de qualquer jeito, né, persegui-los e matá-los ali para poder levar os vivos ou mortos ali para os fariseus como um troféu, né? E o que acontece? Nesse caminho ocorre que ele, enfim, tem um grande clarão,
enfim, que ocorre ali para ele, né, uma visão o derruba do cavalo no qual ele estava, e nessa visão, vamos dizer assim, ele vê, ele presencia, né, nessa visão Jesus crucificado, né, uma visão assim extremamente impactante, né, Jesus crucificado, que o deixa cego, né, aquela visão, ele fica em completa cegueira, né, ele cai, e o que ocorre? Os mesmos mercenários que eram ali os seus, vamos dizer assim, contratados, abandonam no meio do caminho, ele fica ali atordoado como se fosse um deficiente, né, uma pessoa ali enfim, que necessita de cuidados, uma pessoa ali caída. Não estou ofendendo aqui os deficientes, as pessoas aí, enfim, com necessidades especiais, as pessoas todas são independentes. Mas eu digo assim na questão de, às vezes ali uma falta de, às vezes uma coordenação que seja necessária. Então ele fica completamente desnorteado, ele fica perdido. E os outros indivíduos truculentos o abandonam no meio do caminho para que morra ali com os corvos se alimentassem dele. E ele fica ali perdido, né, caído, até ele ser justamente encontrado, né? E aí é que vai ocorrer, né, justamente essa cura dele, né, que vai fazer com que ele, nesse período, enquanto ele está nesse processo, nesse estado de cegueira, ele começa a ter essa visão, né, de Jesus crucificado, e ele começa a, digamos, refletir sobre isso, né, como se tivesse uma conversa ali nesse período de cegueira, uma conversa com Deus, né, e Deus vai, o próprio Cristo vai instruindo, né, o que é algo ali no mínimo, né, impressionante. E é justamente, né, nesse ínterim aí, né, no caso, nessa recuperação, né, que justamente ele é curado, vamos dizer ali, né, através ali de São Ananias, né, Ananias de Damasco, que vai lá e o cura, né, justamente ali de sua cegueira, né. E através dessa obra, né, dessa operação de cura, né, digamos ali, através dessa ali, digamos assim, da intercessão ali do próprio Deus através de Ananias ali de Damasco, que Paulo ele se converte mesmo, né? Se prostra, né? Enfim, se dispõe à conversão ao cristianismo, né? Alguns dizem que inclusive ele vai para a região ali do interior do Sinai, né? Próximo ali ao local, né? Onde o próprio Moisés, né? Enfim, recebeu as tábuas dos mandamentos. Ele vai para refletir nessa região, né, sobre a sua conversão ao cristianismo. Ele se converte e ele justamente inicia um trabalho ali de evangelização, né. Ele se une ali justamente através ali de seus relatos, né, ali de sua conversão, né. Ele recebe ali quase que a mesma, vamos dizer assim, através do que ocorreu com ele, né, no caso a experiência que ele teve com o próprio Deus, né, ele recebe a mesma chancela, né, a mesma ali, enfim, os mesmos poderes de certa forma, né, de intercessão ali dos apóstolos, né, ele tem a mesma ali essa mesma condição, né, dada a ele, né. E o que ocorre? Ele começa um trabalho justamente de conversão, de evangelização. Só que até um pouco mais, vamos dizer assim, dinâmico e até um pouco mais, vamos dizer assim, incisivo do que os próprios apóstolos, inclusive, né? Enquanto alguns eram voltados mais à questão ali de livros, né, de evangelhos, a parte ali mais profética, né, como o caso de João Evangelista, que a gente vai conversar mais sobre ele aí posteriormente, né? Mas Paulo ele inicia esse trabalho mais de evangelização na questão da dogmática cristã, né? Ele vai ser muito incisivo na questão dogmática. Ele vai seguir a linha aí basicamente de Pedro, né, do apóstolo Pedro. Ele vai fazer vai seguir a mesma linha, né? E, inclusive muitas vezes ele vai justamente ele vai se encontrar inclusive com São Pedro, ele vai estar junto de São Pedro em uma ou duas ocasiões, né? Ele vai ser muito bem recebido, inclusive por São Pedro, né? Como ele um igual, inclusive, né? E, enfim, juntamente ali de outros ali cristãos importantes ali do período, né? Como
Tiago, né, Tiago Justo, né, como o próprio Ananias, como ali Barnabé e outros ali, né, ele vai iniciar esse trabalho, né, de conversão. Barnabé, que foi inclusive um grande companheiro ali dele, né, nas suas pregações, né, ele sai ali em direção a várias regiões, né, para realizar esse trabalho de conversão, de evangelização, não tanto pela linha simplesmente de cura, que também ele tinha a mesma atribuição, né, mas também pela questão da dogmática. Então, vamos dizer assim, que a grande potência, né, o grande dom, né, a grande virtude de São Paulo era justamente a sua eloquência ali, a sua comunicação e o seu conhecimento, que era estupendo, né? Era algo que ele recebeu ali do próprio Cristo, e algo assim, um dom assim que, vamos dizer assim, se equivale ao de Pedro, ou talvez até, vamos dizer assim, num nível ali mais específico ainda, nessa questão do dom de ser comunicativo e de passar essa questão da verdade. Então, o que ocorre? Ele tenta justamente trazer a luz do conhecimento, a luz da própria verdade e a dogmática de Cristo, né? Mostrar que ali está contida a própria verdade do próprio Deus. Então ele não está só simplesmente mostrando algo e simplesmente acreditem naquilo que eu estou mostrando. Não, ele explica, ele mostra, ele tenta levar a dogmática às pessoas detalhe por detalhe. E isso, inclusive, complica a própria vida dele, né? Porque muitas vezes nos locais onde ele, nas cidades onde ele ia converter pessoas, né? Por exemplo, na região da Anatólia, né? No Chipre, por exemplo, ali na região de Malta, na Listra, entre outras regiões, né? Derbé, por exemplo, e outras regiões por onde ele passou. O que ocorre? Todo local onde ele ia, vamos dizer assim, ele buscava mostrar a verdade. E normalmente a verdade, ela, digamos, irrita as pessoas, né? Você ter ali uma teoria, você ter algo que se mostra verdadeiro na prática. Quando ali o seu estudo ele se mostra verdadeiro na prática, você irrita pessoas que, digamos, tinham outra teoria, essa teoria está falha, elas não gostam disso, ofende o ego delas e elas querem lhe confrontar. Isso ocorreu muitas vezes com São Paulo quando ele mostra a verdade sobre Cristo na sua evangelização. Por exemplo, no que ocorreu no caso na região de Chipre, né, onde ele vai enfrentar ali uma espécie de mago, ali, um esoterista, né, chamado Elimas, né, que ele era ali uma espécie de, vamos dizer assim, como é que a gente pode falar assim, uma linguagem até um pouco diferente, né? Um indivíduo ali místico, né? Que ele caçoava, digamos, do cristianismo em si, enfim, menosprezava o cristianismo e tentava de alguma forma ali acharcar, né? E a discussão ela chega num tamanho ponto, vamos dizer assim, essa questão da exposição da dogmática, que a própria intervenção ela ocorre e o Elimas ele fica cego, né, acaba cegando o próprio Elimas nas bravatas, nas loucuras e nas coisas absurdas que ele falava, ele acaba se cegando, né, ocorre uma cegueira ali nele, ali, instantânea nele, né, algo absurdo justamente pelas falácias dele, né, pelas loucuras que ele falava, né. Então ocorre esse tipo de situação. Por exemplo, na região ali da Anatólia, por exemplo, na Antioquia, né, na Pisídia principalmente, né, que é uma região ali do leste da Turquia, Pisídia, onde Paulo estava pregando, justamente, ele converteu centenas de pessoas de uma vez só ao cristianismo. Essas pessoas se converteram ao catolicismo. Só que o que ocorre? Na mesma semana que ele fez isso, os governantes da cidade o expulsaram de lá. Os judeus expulsaram São Paulo e os cristãos de dentro, acusando que se continuassem lá, eles iam matar todo mundo. Porque, enfim, estavam aviltando contra o paganismo local. Então, para você ver, quando as pessoas elas são, até naquela época, né, questão de quando a pessoa ela é mentirosa, ela enfim, ali dúbia, né, nas suas atitudes, quando ela é confrontada por algo verdadeiro, ela quer de qualquer forma solapar aquela verdade. E no período ocorria isso quase que rotineiramente, né? Os cristãos eles eram muito perseguidos por isso. São Paulo então
fala por ser combativo, né, na comunicação como ele era, né, uma pessoa extremamente centrada nessa questão, né. E em alguns milagres, inclusive, que ele operava nas pessoas, né, alguns pagãos o confundiam, inclusive, com uma espécie de divindade viva. E ele tinha que explicar para eles: não, isso aqui não sou eu que estou fazendo, isso aqui é uma obra. No caso, sou simplesmente vamos dizer assim, um para-raio. Eu sou simplesmente ali alguém que está agindo como um instrumento do próprio Deus. Eu não sou nada. Quem está agindo em mim é Deus que está curando essa pessoa, é Cristo que está ali curando essa pessoa. Eu sou simplesmente um agente aqui que está, vamos dizer assim, executando a ordem dele, né, que está ali, enfim, evangelizando, né, a palavra dele. Então, São Paulo ele sempre mostrava isso, né? E várias vezes, justamente nessa questão de institucionalizar a própria questão do catolicismo, a própria questão aí da fé, né? São Paulo ele sempre foi muito ligado à questão da própria imagem de Cristo. Então, quando as pessoas elas pensam, que o cristianismo é só Bíblia, não. Existe a Bíblia e existe o simbolismo. São duas coisas que têm que andar juntas, palavra e simbolismo, realidade. Então, Cristo ele mostra as pessoas justamente através de fatos, através de símbolos presentes na própria realidade, o que é o próprio cristianismo em si, não só palavras. Palavras muitas vezes não refletem a própria realidade, elas simplesmente são palavras. Mas quando você mostra através de fatos, de realidade, é algo lógico, algo que as pessoas elas podem explicar, elas podem apalpar, que elas podem sentir. Então é algo diferente, né? E São Paulo ele sempre foi focado nessa questão da imagem de Cristo. Então ele falava o seguinte, para você seguir o cristianismo, você tem que seguir aquilo que Cristo nos ensinou, e não o que é lá a antiga lei mosaica. Então, coisas da antiga lei mosaica que, por exemplo, eram, vamos dizer assim, errôneas, vamos dizer assim, mas que com o tempo foi se perdendo o sentido na forma como as pessoas executavam aquilo. Então o que ocorre? Muitas dessas dogmáticas, né, antigas, São Paulo ele mostrou aqui com o advento do cristianismo, ali, com as passagens do nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Isso muda, a dinâmica muda completamente. Por exemplo, coisas que antes os judeus eles realizavam, né, como por exemplo a não ingestão de alguns alimentos, como por exemplo carne de algum tipo de animal, porque você tem que tomar banho de certa forma para se purificar, porque você não pode, você tem que fazer circuncisão do bebê lá, porque isso daí é a lei mosaica. São Paulo explicava completamente diferente. Ele falava a seguinte situação: Paulo chegava e falava, não, a questão é a seguinte, se a pessoa sente fome, né, o alimento ele não muda a percepção da pessoa, que vai fazer, digamos, com que a pessoa seja ou não seja mais cristã ou menos cristã, é o exemplo que ela dá em relação a ela ser uma imitação de Cristo. Então, é a pessoa estar ligada a Cristo. Cristo é o novo sacrifício, Cristo é o Cordeiro. Então, a pessoa ela tem que estar una com Cristo, com comunhão em Cristo. Não tem a ver mais com você sacrificar um cordeiro, você sacrificar um carneirinho lá, expiação dos pecados, o tal do bode expiatório. Não é mais você não comer porco. Não é mais você circuncisar o teu filho que vai mudar, tipo, a situação de você ser mais ou menos ligado a Deus. Não tem nada a ver com isso. Agora, você já tem a verdade manifestada no próprio Cristo. Então, tudo isso virou, enfim, algo sem sentido de ser feito, entendeu? Foi, digamos assim, foi quebrado esse protocolo, né? E, inclusive, muitos dos primeiros cristãos, inclusive cristãos primitivos, não gostavam muito das pregações de Paulo, vamos dizer assim, dos seus da dogmática, justamente por essa questão de que eles não queriam romper com a lei mosaica. Eles acreditavam em Cristo, em tudo o que Cristo mostrou, em todos os seus ensinamentos, mas não queriam se desapegar ainda daquela situação. E demorou muito tempo para que se entendesse
que justamente o que é importante é o exemplo em Cristo e não, vamos dizer assim, protocolos materialistas. Então isso já tinha sido ultrapassado, né? E nessa situação, o próprio Paulo passou por o apóstolo Paulo passou por vários problemas, foi perseguido muitas vezes, 2 vezes foi apedrejado quase até a morte, inclusive, né? Enfim, por perseguição, inclusive na região ali da Antioquia, né? Teve até inclusive discussões com outros apóstolos por causa justamente da questão dogmática, e outros apóstolos depois reconheceram justamente essa questão também da importância da imagem em Cristo. Então tudo isso tinha um fundamento, né? Essa busca, justamente a revelação que ele teve, né, em Cristo. E justamente todo esse trabalho, né, por essa conversão, vamos dizer assim, né, que impulsionou, né, justamente enfim, ainda mais a questão da evangelização. Então as pessoas que eram convertidas ali por São Paulo, por São Pedro, por Tiago e por todos os outros apóstolos, né, enfim, ali São João Evangelista e outros, né, continuavam esse trabalho, né, e criando ali o que a gente chama, né, de regiões ali, de dioceses, né, enfim, vamos dizer assim, espécies de paróquias que a gente pode chamar hoje, né, de regiões diferentes ali, nas quais eles tinham ali as suas igrejas, né, os seus templos ali, os seus enfim, os seus templos ali de pregação, né, que nem você vai ter ali alguns locais da região ali onde hoje é a Turquia, né, região ali da Anatólia, região da Antioquia, algumas regiões ali do Egito, enfim, a Grécia, né, no caso São Paulo, inclusive, por ser um grande comunicador, né, e um dos fatores também importantes daí da pregação dele é justamente as suas epístolas, né, que a gente fala que são as cartas, né, que São Paulo ele passa aí justamente aos seguidores, né, em diferentes locais ali do Mediterrâneo, justamente explicando sobre a dogmática, sobre justamente a questão da união entre os cristãos, né, a forma como, por exemplo, os cristãos eles deveriam viver em sociedade, né, ali sobre a questão de dízimos, por exemplo, como que as pessoas elas deveriam compreender essa questão, porque, por exemplo, não tivesse que, obviamente, abrir mão de tudo, por exemplo, né, obviamente você tem que ter um ganho para sua sobrevivência, então você tem toda uma, vamos dizer assim, toda uma dinâmica a respeito disso, né, que ele começa a explicar essas epístolas, a questão, por exemplo, ali o reforço, né, da questão do casamento, enfim, da união das pessoas, então, em prol do que significa família, então, várias coisas, vamos dizer assim, em relação ali ao cristianismo, os apóstolos eles irão, através de seus pergaminhos, né, de seus escritos, explicar sobre isso. E no caso de São Paulo, as suas epístolas são as mais conhecidas, vamos dizer assim, nesse sentido, né, de evangelização, que são as epístolas aos romanos, né, que são os romanos convertidos ali no período. Você tem a primeira epístola aos Coríntios, né, que ele fala, tem um time aqui no Brasil, Corinthians, né, mas todo mundo fala de onde que vem a palavra Corinthians, né, o time de futebol, vem justamente desses povos, né, numa cidade grega chamada Corinto, né, que fica no leste da Grécia. Nós falamos aqui inclusive sobre essa cidade, né, cujos habitantes eram os coríntios, né, então no caso de São Paulo ele se dirigia aos coríntios nessas epístolas, né, que eram também grandes seguidores cristãos, né. Uma das cidades mais cristãs ali da Península Grega era Corinto. Então você tem 2 epístolas para os Coríntios, você tem a epístola aos Gálatas, também em Gálatas, você tem a epístola aos Filipenses, também na cidade de Filipos, também ali quase na divisa com a Turquia, você tem a primeira epístola aos Tessalonicenses, a região de Tessalônica, também no oeste da Grécia, a Filemon também, e outros locais aos quais ele mandava cartas justamente sobre a dogmática cristã. Então isso ficou muito bem explicado, né? E algumas pessoas, né, no período pensavam que quem, digamos, era uma espécie de papa, né? Alguns pensavam que o papa talvez da igreja fosse São Paulo no período, né, em algumas regiões, mas só que eles sempre tinham enfatizado, não, quem é vamos dizer assim, o representante máximo, a
após o próprio Cristo é São Pedro, né? Então ele sempre falava isso. Só que, obviamente, como nós explicamos, né, Pedro, o foco de evangelização dele era mais principalmente a região ali da Península Itálica, né? Roma, né, no caso, onde ele teve esse confrontamento, né? E é uma situação muito mais complicada, né, o destino que se ocorreu com ele, né, justamente pelos confrontos que ele teve com os romanos, né, com a aristocracia romana. E no caso de São Paulo, que no caso dele, ele acabou sendo preso, né, e que ocorre o destino fatídico dele, o martírio dele, né, isso já em tenra idade, após, digamos, todas as suas epístolas, né, toda a questão ali da organização, né, do que se diz ali a respeito, né, sobre a questão de teologia, sobre a questão ali da institucionalização da fé cristã, da forma como os cristãos deveriam se comportar em sociedade, enfim, e todos os regramentos possíveis, né, passados por Cristo ali, vamos assim, comunicados por Paulo através das epístolas, toda essa questão, justamente esse trabalho dele é o que vai levar, digamos, à prisão dele, né? Quando ele é, no caso, capturado ali pelos pagãos, né? Quando ele justamente pregava contra a circuncisão, contra essas loucuras aí, digamos, do materialismo do Talmud, né? E outras coisas a respeito. Então ele é preso e, enfim, enquanto ele esteve ali na região da península do Sinai, onde ele foi preso no período, né? Porque ele transitava muito naquela região ali da Ásia Menor, né? Ele sempre voltava para a península do Sinai, ou estava ali presente, por exemplo, ali na Magna Grécia, Turquia, entre outras regiões. Então, quando ele esteve ali, ele foi capturado. Ele foi muito maltratado nesse período, foi castigado, foi açoitado, enfim, passou por maus bocados nas mãos dos ali dos fariseus, né, enfim, da aristocracia judaica ali, dos oligarcas judeus ali que o desprezavam, né, queriam a cabeça dele de qualquer jeito, queriam dar um jeito nele. Só que como a Judéia, né, era vassala de Roma, né, eram basicamente aí uma região, vamos dizer assim, só mais uma das províncias romanas, eles deviam lealdade a Roma, então eles não podiam sair matando qualquer um a torto e direito como eles bem quisessem. Então o que ocorre? São Paulo ele foi, de certa forma, transferido, né, o seu cativeiro, a sua prisão, para a região da Magna Grécia. Enquanto ele esteve na região da Magna Grécia e depois sendo levado ali para Roma, né, ele foi, inclusive, tratado até com certa humanidade, né? Então as pessoas viam nele um homem de muito conhecimento, uma pessoa assim, de dons extraordinários, né? Uma pessoa que, enfim, passava ali todos os ensinamentos, né, de Cristo. Então, através da palavra dele, né, ele foi um dos servos mais desse período, né, um dos servos de Cristo mais, assim, digamos, arraigados, né, nessa questão de evangelização. Então, um indivíduo assim de moral assim ímpar, né, dentre os apóstolos, um dos mais arraigados, digamos assim. Mas ao mesmo tempo muito mais, vamos dizer assim, como a gente pode dizer assim, mais polido, né? Não tão, vamos dizer assim, agressivo, tão de bater de frente com as pessoas, como por exemplo São Pedro. Ele era muito mais ponderado, né? Muito mais ali reservado nesse sentido, não ser tão agressivo. Ele era mais polido, mais comunicativo, mas ao mesmo tempo muito mais, vamos dizer assim, centrado no que ele dizia, né? Mais conhecedor ali do próprio vocabulário em si, né? Então ele era um indivíduo que ele realmente transmitia todas as informações, né, a respeito do cristianismo. E as pessoas, muitas pessoas, inclusive, foram convertidas através de São Paulo, né? Então esse poder de conversão dele era gigantesco, né? Como que Deus agia através de Cristo, né? Agia através dele, né? E, enfim, esse caminho dele, né, vai levá-lo aí até
a região de Roma, né, onde ele vai ser mantido em cativeiro domiciliar por alguns anos. Aí depois vai ocorrer aí de um certo imperador romano, que nós vamos falar muito a respeito depois, né? Começa daí sim a perseguição institucionalizada contra os cristãos, né? E o Roma deve começar a perseguir mesmo os cristãos. E São Paulo daí no caso ele vai ser, no fim das contas, né, mesmo ali agindo através de curas, inclusive para ali oficiais romanos, a família de oficiais romanos, inclusive há relatos, né, de uma criança que inclusive foi curada, né, através de São Paulo ali, né, para ali um pai, né, que era um oficial romano, né, cura de um filho dele. Mesmo assim, com todas as, vamos dizer assim, os testemunhos, né, os grandes feitos de São Paulo, ele é condenado ao martírio, né? E o martírio dele, no caso, foi a execução por decapitação, né? Coisa terrível, ser cortado a cabeça do indivíduo. Enfim, e é terrível. Enfim, ocorre, né, no caso, o martírio dele. Mas, obviamente, não somente vai ocorrer dele, como de todos os outros apóstolos, mas um fato, né, que justamente vamos dizer assim, os levam nessa questão é justamente não abdicarem de sua fé até o último instante. Então, é um dos livramentos, né, de você ser cristão, você nunca abdicar de sua fé, né, você amar a Deus, né, amar a Cristo, de todas as coisas, né, como Ele o ama. E é uma coisa muito interessante, né, que ocorre justamente nisso, né, de eles nunca abrirem mão, né, de seu destino e de sempre se manterem íntegros em sua fé. Por exemplo, dos apóstolos, o único, né, que no caso não vai ser martirizado, vai ter uma morte natural, vai ser São João Evangelista. Todos os outros vão ter um destino meio cruel, né? Por exemplo, Tiago, o grande, né, ele foi levado ao lugar de martírio, né, e tamanho ali destemor, né, no caso, não tendo medo, né, de ser ali exposto ali no caso ao martírio, o próprio julgador ali que iria condená-lo, né, cai diante dele, né, se prostra e começa a chorar, né, pedindo perdão e pede para ser justamente martirizado junto com o santo. Olha que coisa absurda, né? Você pega, por exemplo, São Mateus, no caso, né, que lá na região da Etiópia, onde ele foi um grande evangelista, ele foi morto, digamos assim, por golpes de alabarda na cabeça, né, em Nabadá, né, na região de Nadabá, no caso, né, na Etiópia. Você tem Santo André, né, que foi um grande santo, que foi até a região da Grã-Bretanha. Ele foi crucificado, no caso, só que no caso dele não foi, digamos, uma cruz, né, uma cruz em formato de X, né, diferente, né, que a gente chama de cruz de Santo André. Ele foi crucificado na região da Grã-Bretanha. Você tem Tiago Menor, que, por exemplo, ele viveu até ter idade, até os 90 e poucos anos, 94 anos, né, com várias, ali repassando várias epístolas, né, aos seguidores, enfim, mas ele foi pego na região de Jerusalém, né, e ele foi espancado e apedrejado, inclusive pelos próprios judeus, né, que odiavam os apóstolos em si, né, então ele foi perseguido por eles. Você tem Bartolomeu, que, por exemplo, foi até a região lá da Índia, né, que nós explicamos que ele converteu muitas pessoas naquela região. Os hindus o pegaram, inclusive, por chacota, o crucificaram, né, por chacota, por ele ser cristão, enfim. Simão Pedro, no caso, né, no caso que ele chega até Roma, ele confronta os oligarcas romanos, os oligarcas romanos também o prendem, né, no caso, e martirizam. Também a crucificação, porém ele pede que seja crucificado de cabeça para baixo, né? Isso é cruz invertida que o pessoal fala, né? Porque ele se julgava indigno de ser crucificado da mesma forma como Cristo, né? Você tem São Lucas, por exemplo, que também ele no caso, enforcado, no caso de São Lucas, né? Que, enfim, alguns sacerdotes pagãos lá da Grécia lá o pegam, né, no caso, por raiva
a maioria da Grécia estar se convertendo ao cristianismo, os pagãos o pegam e o enforcam, né? São Tomé, é a mesma citação, né, que ele foi martirizado, no caso também lá na região da Pérsia, né, ali onde hoje ali está quase mais ou menos a divisa ali com a Índia, onde ele é basicamente atravessado por uma lança, né, pelos pagãos, né, que o furam, vamos dizer assim, né. Você tem Simão, também a mesma situação, que no caso ele foi crucificado também em 74 depois de Cristo, também no norte da Europa, no caso São Simão. E também, no caso, São Felipe, né? Que foi açoitado ali também, enfim, trucidado também, né? Então você tem todos esses exemplos do que ocorrem ali com os santos, né? Que se tornam mártires, no caso aí do próprio cristianismo em si, né? Mas nunca abdicando de sua fé, mostrando aí que está acima, né? A espiritualidade cristã acima de qualquer materialismo. E é justamente isso que vai, digamos, provocando ainda mais a ira aí dos pagãos, né? Iniciando-se aí, obviamente, como nós falamos, pelos fariseus, depois indo para os pagãos ali esotéricos ali da região da Turquia, né? Que também vão se revoltar contra os cristãos. E isso vai, digamos, ali inflando essa questão, né? Porém, ao mesmo tempo, os cristãos eles vão, obviamente, convertendo mais e mais as nações, até inclusive chegar a indivíduos da própria aristocracia, né? Sejam romanos ali, sejam judeus em si, né? Então, no início você já percebe que o cristianismo, ele contrapondo até o que muitos aí, inclusive as pessoas aí, muitos modernos, ficam falando de que o cristianismo, que o catolicismo foi tal imperador lá em 300 e pouco, que foi lá e institucionalizou o catolicismo. Não. O catolicismo ele já começa a partir do momento que você tem o primeiro papa chamado São Pedro, que ele vai lá e ele justamente, no caso, justamente com São Paulo e os outros santos, vão lá e institucionalizam toda a questão hierárquica da igreja. Então você tem toda a formulação de como é essa hierarquia. E através de São Pedro, os outros sucessores, no caso dele, né, após a sua crucificação, serão todos, no caso, entronados como papas, né? Então você vai ter uma linha que até hoje ela é, digamos, infindável, uma linha que ela não tem lacuna, né? Sempre há um papa substituto, no caso, sucessor de outro, né? Então nós vamos ver, inclusive, isso nos próximos episódios, essa linha se sucedendo, até para o pessoal entender. Mas esse episódio foi mais para o pessoal entender como é que foi o início da igreja primitiva, né? A questão de São Paulo, né? Como que ele entra nessa história como esse 14º apóstolo, né? E a questão aí dos martírios, né? A questão aí de como ocorre, no caso, aí, a conversão das pessoas através da dogmática, através da aliança entre a Bíblia e o simbolismo de Cristo, que é o que mostra através da verdade a conversão das pessoas, né? A imagem de Cristo, né? O seu exemplo em si. Então o que ocorre? Vamos dizer assim que nesse sentido, né, o cristianismo vai se desenvolver dessa forma, sempre, né? A partir desse período ele vai seguindo esse caminho, né? E vamos dizer que para o nosso próximo episódio, né, saindo um pouco da linha mais religiosa, nós vamos falar o que estava ocorrendo na questão pública nesse período, para o pessoal entender em que ponto realmente começa essa perseguição institucionalizada dos cristãos por parte de Roma, né, que vai durar aí mais de um século, pelo menos, né, de 1 a 2 séculos, aí uma perseguição terrível, que vai ocorrer justamente por causa de certos imperadores pagãos. Mas ali naquele período você já inicia um problema ali público em Roma, que é no final ali do reinado de Tibério, que nós vamos explicar aí, né, o reinado desse imperador e os seus sucessores, aí, o que vai ocorrer, né, a respeito disso. Bom, mas desde já espero aí que tenham gostado, né, do nosso episódio, né? Nós explicamos aqui sobre o cristianismo primitivo. Se tiver mais informações, podem mandar aí nos comentários, né? Estão livres aí para isso, pessoal. Espero que gostem aí do conteúdo, deem um like e inscrevam-se aqui no nosso canal, né, para acompanhar aí as nossas novidades. Mas desde já, muito obrigado.